Então, a gente vai trazer um jogo sobre estatística e probabilidade. E os componentes do nosso grupo são Júlia, Leonardo, Leopoldo e Maiara. Estatística pode ser definida como uma ciência exata que estuda a coleta, organização, análise e registro de dados. Essa ciência exata pode ser aplicada em praticamente todas as áreas do conhecimento humano, como, por exemplo, no estudo de fenômenos naturais, econômicos e sociais. Essa área na matemática é de extrema importância, principalmente nos tempos de pandemia. A coleta e transformação de dados, além da leitura e a compreensão de gráficos, possibilitam o monitoramento do vírus Covid-19. O tabuleiro estatístico foi elaborado para que o jogador desenvolva seu conhecimento em estatísticas e probabilidades por meio de equações. Para montar o jogo foram necessários os seguintes materiais: papelão, tinta, papel, cartão, tesoura, marcador permanente, fita crepe e cola de isopor. Processo de montagem: a base feita de papelão e fita crepe foi pintada com tinta preta e em seguida foram cortados quadrados de papel cartão colorido azul, rosa e verde. Os mesmos foram enumerados de 1 a 25. Também foram cortados meio círculo de papel cartão rosa para indicar a saída e chegada do tabuleiro. Depois os itens foram colocados no tabuleiro com a cola de isopor. As cartas de pergunta foram feitas de papel cartão. Para jogar, o jogador deverá lançar o dado e o número que cair será o número de casas correspondente ao que ele vai andar. Feito isso, ele terá que pegar uma carta de pergunta e resolver a equação escrita nela, que pode incluir probabilidade e mediana. O tempo máximo de resolução pode ser definido pelos próprios jogadores. Caso o jogador consiga realizar o cálculo, ele permanece na casa em que está. Caso ao contrário, ele volta para a casa em que estava anteriormente. Em algumas casas, há ordens que podem beneficiar ou não os participantes, podendo ser elas voltar número X de casa, avançar X casas, voltar ao início ou trocar de lugar com outro jogador. Assim o jogo continua até que um participante chegue ao fim do tabuleiro. Em relação às regras, o dado só deverá ser rolado uma vez. Caso o jogador caia em uma casa que possui uma ordem, ele é obrigado a segui-la. O jogador não poderá permanecer na casa em que está caso não responda ou responda incorretamente à equação. É permitido que o participante solicite a troca da pergunta por no máximo 3 vezes. O primeiro jogador que chegar à chegada é o vencedor. O objetivo do nosso jogo é o aprendizado por meio do cálculo de probabilidades. A resolução das perguntas ajuda o jogador a se habituar com o cálculo de porcentagens. Probabilidades e estatísticas estão presentes em nosso cotidiano e facilitam a compreensão de dados de várias áreas do conhecimento. Por isso é uma ciência tão importante a ser estudada. Olá, tudo bom? Estou aqui para mostrar a parte prática do jogo agora. Como você pode ver, eu jogo o dado, cai um número, pego ali a borracha, que seria a peça que representaria eu no jogo. Eu andaria a quantidade de casas que o dado mostrou. E quando parasse, eu puxaria uma carta, apareceria uma pergunta e eu teria que respondê-la. E se eu errasse, eu teria que voltar. Mas se eu acertasse, eu ficaria no local. E como vocês podem ver, há algumas casas que tem coisas escritas. E as coisas que estão escritas são: avance 2 casas, volte 2 casas, avance 3 casas, troque de lugar com o jogador, volte até o local onde você estava ou volte até a saída, que é a penúltima casa, que se você cair lá, não tem o que fazer.